para pôr no mute, muito obrigado. Muito obrigado. Na nossa segunda sessão deste ano do cast, desta vez temos o Mário Pinho para nos fazer a apresentação sobre fundamentos do Git. Ok? Esta sessão está a ser gravada. Eu ia aproveitar aqui para as pessoas, se quiserem falar, que mandem pelo chat as perguntas depois da apresentação do Mário. O Mário faz a sua apresentação e depois, no tempo restante, vamos debater aqui um bocadinho. Ok? E as perguntas e respostas. Mário, o palco é teu. Olá, olá a todos, boa noite, obrigado pela oportunidade. É bom voltar a ver o grupo a seguir com as apresentações mais uma vez. Eu vou passar então a apresentar o meu ecrã. Se não virem o ecrã, por favor, digam-me. Como já disse o Cláudio, eu hoje vou fazer uma apresentação sobre os fundamentos do Git e a ideia é mesmo isso, é tocar muito na base, porque quando eu comecei a perceber um pouco como funciona e o que faz, vi que é de facto infindável e as funcionalidades e possibilidades são imensas. A quem não sabe o que é o Git, não se preocupe, eu vou tocar um pouco nisso. Essa apresentação é nível 1, é nível base, mas eu espero que as pessoas tenham pelo menos ouvido falar do Git, e se não do Git, dos serviços famosos associados ao Git, como é o caso do GitHub. Quem eu sou? Eu sou Mário Pinho. Eu tenho histórico técnico em termos de engenharia e administração de redes a nível corporativo, service provider. Já fui consultor. Atualmente eu sou engenheiro de segurança ou security engineer. E apesar de estar ligado ao mundo de infraestrutura de redes, a dada altura comecei a me interessar mais a nível de scripting, coding e os serviços envolvidos quando trabalhei numa startup cerca de 2017. E é por isso que agora eu toco um pouco nesses tópicos e fujo um pouco daquilo que é o comum engenheiro e administrador de redes. Uma coisa importante a dar nota aqui é que tudo que eu falo, e isso eu sou obrigado a dizer legalmente, é minha responsabilidade, são pensamentos meus, são ideias minhas e não tem nada a ver com o meu empregador. Seguimos para os objetivos dessa apresentação. Em primeiro lugar, como eu já disse, tocar nos princípios básicos do funcionamento do Git, perceber a diferença entre o Git e o GitHub. Muita gente conhece ou está familiarizado com o GitHub, mas não entende que há algo por trás que faz o GitHub funcionar, e é isso que vamos falar hoje. O objetivo também é que, se não fazem, essa sessão gera interesse para usar o Git para controle de versões, seja para scripts, seja configurações, templates, documentação, o que for. No final da sessão, acho que vão perceber que não é simplesmente utilizado para código, mas as funcionalidades as possibilidades são de facto imensas. Esta sessão eu tenho preparada desde 2017, 2018, eu já fiz algumas vezes e geralmente preparo para 1 hora, e o objetivo é que ela seja um pouco prática. Dadas as limitações das apresentações do cast, eu preparei para esta durar cerca de 20 ou 30 minutos. Mas se a sessão seguisse e eventualmente se tivermos uma segunda sessão, posso tocar na gestão de repositórios remotos, processos para colaboração entre pequenas equipas e os processos para contribuição de repositórios externos públicos ou mesmo privados, também é possível. Mas no final de tudo, o objetivo é mesmo que nós deixemos de ser simples consumidores
e passemos então a ser criadores. Não são objetivos dessa sessão, isso é importante para dar as expectativas corretas. Não é uma sessão sobre coding, não vamos aprender qualquer linguagem de programação aqui, não vamos tocar nas melhores práticas, nas best practices, na gestão de repositórios, seja em empresas, seja repositórios públicos. Embora haja tópicos relacionados com segurança, não é o foco da sessão. Peço desculpas, eu sei que o grupo tem muito foco nisso, mas não é o foco dessa sessão. Não vamos falar de licenciamento de software, não vamos falar do setup dos servidores Git, não vamos nos focar no GitHub, vamos usar alguns exemplos, mas não é o foco do GitHub. Não vamos tocar em conceitos avançados, como são o caso do funcionamento interno do Git, que é possível perceber, e em alguns casos é preciso perceber como funciona o Git para resolver certos problemas. Posso saltar isso, já toquei, rapidinho. Ou então, para uma introdução, e eu ponho aqui esses homens, né, vão fazer todos musculados, estão prontos a fazer um sprint, se calhar de 100 metros, e a correr, chegar rápido à meta. O que eu tenho a dizer, principalmente a quem está a começar agora nesse mundo de scripting, de automação e de colaboração e código, é que não é um sprint. Não podemos esperar que percebamos rápido, de um dia para o outro, todos esses conceitos. Isso é, na verdade, uma maratona. É preciso persistir, seguir devagarinho um pouco todos os dias, e quando olhamos para trás, vemos que percorremos os 42 quilômetros ou mais. Eu vou perguntar a todos, 30 segundos para quem puder responder. Então, qual é a vossa percepção do Git? O que é o Git? Podem ligar o áudio, por favor. Espero que não respondam o áudio. Desculpa, não respondam no chat. Alguém aí? Temos aqui vários. Melgers, o Sérgio, Geraldo, Ricardo, Baladão, Hamilton. Não há problema, podemos avançar. Devem estar a cuidar dos vossos bebés, não faz mal. Então, o Git é... Desculpa, Mário. Olha, eu não faço mesmo a mínima ideia que é que é o Git. Oh, filha. Olha, não faço a mínima ideia que é que é o Git. Não Também tem entrei problema. tarde, não sei se tu explicaste o que era. Não, ia avançar minha filha sabe. Ia avançar com isso agora, mas o Git, e eu deixo aqui muitos termos em inglês porque é o mundo em que estamos. Eu não gosto muito da ideia do brasileiro que traduz tudo, mas é isso mesmo, Distributed Version Control System. É um sistema de controle de versões distribuído. E é importante perceber que é distribuído porque houve vários. Eu ouço falar muito que é um chamado SVN, nunca usei, não sei como funciona, mas hoje em dia, como se diz, o de facto standard, né, que é o standard que é o normalizado, usado por todo mundo, é o Git. É um sistema de controle de versões distribuído. E é distribuído por quê? Porque, ao contrário de outros que existem, os clientes espelham o repositório completo. Tem um typo aí, completo, incluindo o histórico de alterações. E as alterações, a gestão, mudanças são independentes de acesso à rede ou a um servidor central. Em alguns outros sistemas de controle de versões, é crítico e necessário que haja acesso à rede, acesso ao repositório central. Como eu vou vos mostrar hoje, vocês vão perceber que esse acesso à rede não é crítico, não é importante. Eu posso estar numa máquina offline, numas férias, não. Bahamas, não. No Mussulo, se calhar num local onde não há sinal, eu posso criar um repositório e começar a criar, ou fazer o que se chama um clone do repositório para a minha máquina, começar a trabalhar, fazer as mudanças que tenho, e depois, quando eu tiver acesso à rede, se for um repositório que é de colaboração, eu faço o upload, há um termo para isso, eu faço o push para o repositório central, e o resto da equipa tem acesso àquilo que eu tive a trabalhar durante a minha semana no Mussulo.
O Git foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o nome deve ser familiar, é o criador do Linux. E foi usado para justamente para ser usado como uma forma melhor de gerir o código, fazer o controle do histórico do código Linux, do kernel do Linux. Isso para terem uma ideia do poder e as capacidades do Git. Isso aqui é um snapshot do GitHub, do repositório do Linux kernel. Em maio de 2018, havia 750 mil commits, muito rápido, mas eu vou tocar mais à frente. Um commit é um snapshot no tempo, é um estado fechado da configuração e dos ficheiros. Quer dizer que desde que o repositório foi criado até maio de 2018, não me lembro o dia, não interessa muito, havia 750 mil commits. Maio de 2019 foram mais 90 mil para aí, 840 mil commits. E isso eu acho que fiz no princípio desse mês, foram também quase mais 90 mil, tá? Em média de 90 mil commits por ano. Portanto, 930 mil commits. E atenção que tudo isso é só em branch único. Portanto, é só para terem uma ideia. Eu não sei se há algum outro repositório com mais commits do que o Linux kernel, mas é para terem uma ideia da potência, das possibilidades e das capacidades do Git para estar a gerir algo tão complexo e com tantos colaboradores como é o kernel do Linux. Por que vamos usar o Git? Eu já toquei muito rápido, mas centralizando, podemos usar para controle de versões e gestão, seja de código ou scripts, templates de configuração. Aqui eu estava muito focado a gestão de equipamentos de rede, configuração de switches e router. Nós sabemos que são ficheiros de texto, mas não precisa ser de ser isso. Vocês podem, se calhar, pensar agora em algum caso vosso, na vossa empresa ou a nível pessoal, de algo que possa ser usado, principalmente se for texto, mas o que vocês quiserem, de preferência se for texto, mas não precisa necessariamente que seja texto, pode ser usado num repositório Git. Exemplo disso são templates IAC, Infrastructure as Code, seja para Ansible, Terraform, CloudFormation para AWS. O mundo hoje está a subir muito para cloud, e a infraestrutura de cloud é controlada por ficheiros de texto, por templates de texto. Então, nada nos impede de usar Git ou um serviço Git para fazer a gestão desses templates, controle de versões, autorizações, histórico, rollbacks, etc., dos templates da Infrastructure as Code. Pode ser usado a nível pessoal para sincronizar trabalho entre diferentes dispositivos, e eu já fiz isso algumas vezes. Estou a trabalhar num pequeno script no meu laptop de serviço, por exemplo. Preciso de continuar o trabalho em casa. Faço tudo o que tenho a fazer no meu laptop de serviço, faço o push para o repositório central e depois chego a casa, faço o clone ou o pull de todas as alterações que eu fiz no meu PC de serviço para o meu PC pessoal. Atenção às políticas e regras da vossa empresa, porque quando se faz um commit para um repositório como o GitHub, está alojado numa entidade terceira que pode ter visibilidade sobre o vosso código, e muito cuidado, principalmente se esses repositórios forem públicos, como é o caso da maioria que nós temos acesso. Qualquer pessoa pode ir lá ver o conteúdo. Então, muito cuidado com esse tipo de procedimento. Questões até agora? Eu acho que nenhuma, mas Mário, já começaste a abordar aqui a questão de segurança. O que acabaste de falar não deixa de ser uma questão de segurança, não é? Principalmente se tiver informação proprietária. Exatamente, tem alguns salpicos de segurança, mas não é tanto o foco da apresentação, mas sim, tem razão. É uma coisa a ter em conta quando se usa, no fundo, qualquer tipo de serviço
que seja alojado em servidores externos. Há empresas, eu sei que empresas, se calhar, não sei, pronto, eu conheço empresas em que não é permitido o uso, e tem políticas bem fortes de uso de certos programas que sejam usados na cloud, seja usar, sincronizar o OneNote, Drive, Dropbox, esse tipo de coisas é completamente proibido, justamente porque a informação é depois alojada em serviços de terceiros. Mesmo que os terceiros digam que não têm acesso, que é encriptado e coisas do género, é simplesmente proibido. Ok, Maio, baixou nada, só por um esclarecimento. Então quer dizer que o Maio desaconselha de todas as formas, né, de todas as formas e modos, de estarmos a guardar, por exemplo, esse tipo de dados, né, esse tipo de informação, digamos até na cloud, porque também existem clouds chamadas clouds privadas, nessa coisa toda, que agora estamos nesse mundo que toda a gente está falando em cloud. Entretanto, tanto as chamadas clouds privadas, aquelas públicas também, que pronto, a pessoa pode chegar num P-Cloud qualquer, que dá capacidade de guardar 10 gigas, pronto, aquilo é público, está lá. Então, quer dizer que nem mesmo nessas clouds privadas que todos dizem com toda a segurança, os Azures e companhia, então desaconselhas a termos esses dados nesses repositórios. Não desaconselho. O que eu aconselho é a seguir as regras da empresa. Ok. A seguir as regras da empresa. Portanto, as empresas têm as suas regras e podem até definir para parceiros em que o alojamento é permitido sob certas regras. Então, as empresas, imaginemos que, eu não quero citar nomes, vamos imaginar que a minha empresa, Mário, quer um serviço de alojamento na cloud que eu considere seguro para a minha empresa. E vamos pensar, ok, eu tenho o Dropbox, tenho o SugarSync, tenho o quê? Só conheço esses dois. Tenho o Dropbox, tenho o SugarSync. E então, a maioria das empresas, e geralmente para chegar a esse nível tem poder financeiro para tal, faz uma auditoria ou recebe relatórios da auditoria de segurança, seja o que for, das regras desse fornecedor, e daí decide se aquele fornecedor cumpre com os requisitos, por exemplo, de segurança em termos de acesso, seja de funcionários, externos, etc., para alojar os meus dados, e aí seguir. Quanto ao nível pessoal, eu acho que não há problema. Se eu tenho um pequeno script e eu faço uso do pequeno script e muita gente põe em repositórios públicos. Agora, se acha que é privado, ou não põe no repositório, ou põe como repositório privado, porque a maioria desses serviços de alojamento permite ter repositórios privados onde só quem tem autorização consegue ter acesso ao repositório. Informação. Ok. Olha, uma chega só. Força. Boa noite, malta. Mário, Boa noite. Quanto ao serviço de clouds públicas, privadas, eu acredito que depois podemos criar um tema para debater, porque, no fundo, tudo depende da relação de confiança que nós, como clientes, teremos com os nossos fornecedores de serviços públicos e privados. Isso é o mesmo que ir para um banco e depositar o nosso dinheiro. Tudo depende daquilo que é a nossa relação de confiança. Mas claro que as regras definidas por cada empresa devem ser respeitadas, né, para garantir a segurança daquilo que eles próprios defendem. Mas a minha questão é relacionada com o serviço Enterprise do Git, porque lá na empresa onde eu trabalho, nós tivemos aí a implementar há algum tempo. Não fiz parte da equipa de implementação do Git como tal, mas pertenço a uma das equipas que teve que é interveniente nesses processos. Nós tivemos a fazer o deployment deste serviço, mas para a versão Enterprise. Não sei agora se é possível ou não, né? Infelizmente eu não conheço o serviço Enterprise. Nunca investiguei, nunca fui a fundo. Não conheço, não sei quais são as funcionalidades extra que o Git... acredito estar a falar do GitHub, certo? Sim, estamos a falar do GitHub.
do GitHub. Não conheço as funcionalidades do GitHub Enterprise. Uma das coisas que eu sei que mudou era por exemplo, repositórios privados, que era um serviço pago. Eu não sei quais são os níveis, não sei se era GitHub Enterprise ou não. Era um serviço pago, mas eles abriram, acho que o ano passado. E hoje qualquer pessoa já consegue ter um repositório privado. Mas eu não estou em altura de falar do serviço GitHub Enterprise. Ok, Mário, antes de continuarmos, queria só dar aqui uma chega. Para além do que tu estiveste a falar sobre a relação de confiança com publicação na cloud, as empresas também têm regras muito específicas para a propriedade intelectual. E isto passa um pouco por aí. E é muito importante entendermos, principalmente quando estamos a usar os dispositivos das empresas, como é que nós podemos usar os dispositivos das empresas e a propriedade intelectual, alguma coisa, os recursos da empresa, para também com esses serviços na cloud e não só. Okay? Eu acho que também passa um pouco por aí, portanto tenham atenção a isso. Mas Mário, podes continuar. Ok, obrigado. Mbala, foi Mbaladão. Peço desculpa, é algo que se calhar podemos até se calhar abordar numa sessão futura, mas não conheço. Quanto ao que o Cláudio falou que tivemos a falar aqui, desviamos um pouco do tema, mas também é uma solução para isso. Eu vou tocar, acho que daqui a dois slides, há uma solução para quem quer usar Git e não quer usar nenhum serviço alojado. Por que usar Git? Falamos, saltei uns pontos, vocês conseguem ler, saltando. Ainda bem que o Mbala tocou, era mesmo o slide a seguir. O Mbala chamou do Git Enterprise, e nesse slide eu vou tocar na diferença entre os dois. E isso, às vezes, as pessoas fazem confusão. É importante distinguir do que eu estou a falar aqui e do que é o serviço famoso chamado GitHub, que trouxe o Git para as massas. O GitHub é um serviço de hosting de repositórios, construído por cima do Git. O Git é uma aplicação, um serviço, que pode ser instalado tanto com o lado cliente, como pode ser instalado num servidor. Vocês próprios, nas vossas empresas, se quiserem, decidem, hoje vamos ter aqui alojamento do nosso código com Git, e constroem, deve haver, não conheço, mas deve haver formas de construir isso com alta disponibilidade. Fica aqui a ideia, não vou citar nomes, mas tem aqui empresas, tem pessoas aqui de empresas que fazem serviços de cloud locais. Por que não ter um serviço como GitHub local para o nosso país, para Angola? É possível. Então, o GitHub é um serviço de alojamento, de hosting de repositórios, disponível na internet, que usa o Git por baixo. E, claro, dá alguns extras. Ele usa um serviço open source, uma aplicação open source, e constrói por cima daquilo. É muito... Isso aqui está a dobrar. É muito semelhante, não sei se vocês conhecem, mas vamos imaginar, por exemplo, o WordPress. E a maioria dos CMS, Joomla, Drupal. O WordPress tem dois sites, tem um que é wordpress.org e wordpress.com. Já não sei bem qual é qual, mas um site, o WordPress, ou melhor, todos conhecem, Wikipedia. O Wikipedia é um site que usa uma aplicação chamada MediaWiki. Qualquer pessoa pode baixar o MediaWiki, instalar, aquilo é LAMP, PHP, e ter um MediaWiki na sua empresa ou instalado no servidor hosting alguns. É a mesma coisa com o WordPress. O WordPress é um CMS que qualquer pessoa pode instalar, cria a infraestrutura, instala o WordPress, faz o seu blog, mas ao mesmo tempo os criadores têm um serviço de alojamento do WordPress com algumas limitações e funcionalidades que quem não quiser instalar usa. É o que acontece com o GitHub e não só. Espero que essa diferença esteja bem clara e tenha sido útil. O GitHub oferece uma interface web para a gestão dos repositórios e ver várias informações dos repositórios. Tem uma funcionalidade chamada Organizations. Oferece
repositórios públicos e privados, issue tracking, que é controle de problemas no código, forking, para quem usa deve conhecer. Imagina que eu tenho um repositório de alguma aplicação, interessa-me, eu vou buscar aquele repositório e ponho como se fosse um repositório meu, mas no fundo eu copiei todo aquele repositório e pus com todo o seu histórico na minha conta do GitHub. Pull requests é a junção de dois repositórios diferentes com dois users diferentes, depois de um ter trabalhado no outro. Revisão e comentários, criação de wikis e serviços grátis e serviços pagos. Não sou familiarizado, como eu disse, não conheço os serviços pagos, mas há funcionalidades, imagino, malucas dentro do GitHub. E há outros serviços. O GitHub é o mais conhecido, mas há outros. Há, por exemplo, da AWS, que é o Code Commit. Há o Bitbucket, também é bastante conhecido. E o GitLab. O GitLab é até mais integrado. Além de repositórios e Git, tem outras funcionalidades a nível de pipelines para gestão de código. E aquilo que eu toquei há pouco rapidinho, não vamos falar aqui, mas é possível. Eu tenho esses links, eu depois vou recolher todos os links, enviar, se calhar a apresentação. É possível qualquer pessoa instalar o seu próprio servidor Git. E, claro, é código aberto, se conhece o código, depois constrói por cima daquilo. Mas o funcionamento base a nível de gestão de repositórios e centralizar um repositório é possível, é fácil, qualquer um de vocês pode fazer daqui a pouco no VirtualBox, se quiser. Como usar Git? Os endpoints. Há vários clientes. Tem clientes para Linux, Windows, Mac, para móvel e tudo. Não vou passar aqui sobre... não vou tocar na instalação. Isso é simplesmente para vocês verem as possibilidades que há. Se calhar alguns até já estão familiarizados. Vou seguir então para isso demorou. Conceitos do Git. Até agora falamos um alto nível, a utilidade, por que vos interessaria usar Git. Agora então vou entrar para a base do Git. Eu preparei, como eu disse, eu tenho essa apresentação preparada como uma jornada, inclui alguns exercícios práticos, mas eu não vou tocar hoje. Portanto, se em algum momento vocês virem que eu soltei alguns slides, é por causa disso, mas se calhar ajuda a despertar o vosso interesse. Eu vou pôr aqui alguns tópicos, só para passarem pela vossa mente. São tópicos e palavras que vão ser usadas ao longo da apresentação. Algumas vocês podem conhecer, outras não, mas vai começar já a pipocar a vossa mente, digamos assim. Repositório, já tivemos aqui a falar. Working Directory, é o espaço onde nós trabalhamos. Staging Area. Um commit, como eu disse, o commit é um snapshot da configuração. Branching, é um tópico importante para quem trabalha com código em produção e se calhar vai trabalhar com outras pessoas. Merging, que é no fundo o oposto do branching. Branching separa as trilhas de configuração e o merging junta tudo de novo. Quando, por exemplo, duas pessoas estão a trabalhar em partes de código separadas, depois querem unir o trabalho, fazem um merge. Remotes, fetch, pull e push. São formas de interagir entre um repositório local e um repositório remoto. A jornada começa aqui. Esse aqui é o Totó. Totó trabalha em rede, como vocês veem, tem ali dois switches ou routers ou o que é aquilo. E o Totó vai começar a automatizar a rede dele e aprender Git. Como é que se cria um repositório? E aqui, mais uma vez, estou a falar de Git, nós estamos a falar de GitHub. Quando nós vamos ao GitHub, tem lá um botãozinho, Create a Repository. Aqui não, nós estamos a falar de Git. Git correndo na nossa máquina, no nosso próprio computador. Criar um repositório é simples. O comando é git init, cria um repositório no diretório onde estiver o utilizador no momento. E é possível especificar também um diretório, caso
queiram criar num diretório que já existe. Quando se corre esse comando, e o Windows também tem um cliente que usa a linha de comandos, ele cria um repositório. O que é criar um repositório? O que é que acontece por baixo? Vou mostrar um pouco mais à frente. Algumas notas, eu posso criar num diretório existente ou não. Os ficheiros que estão lá não serão alterados. Os ficheiros existentes não vão fazer parte do repositório ainda. Podemos fazer com que sejam ou não. E eles vão estar, os ficheiros existentes vão estar naquilo que se chama Working Directory. Working Directory é o espaço, o diretório e o conjunto de ficheiros naquela pasta de repositório onde nós estamos a trabalhar. Okay? Não significa que tudo aquilo faz parte do repositório, mas aquele espaço, aquelas pastas de ficheiro onde está o repositório é o que nós chamamos de Working Directory. O que é um repositório? O que é um repositório que nós vemos e vemos no GitHub e às vezes fazemos clone e tudo isso? Não é nada mais do que uma base de dados. Tem informação de ficheiros, tem informação de alterações e tem metadata ou metadados de ficheiros. Toda essa informação, essa base de dados, está num ficheiro escondido, numa pasta escondida, .git. E eu vou vos mostrar agora, passar um bocadinho só pela prática, sob o risco de passar o meu tempo, mas isto aqui é importante. Não te preocupes com isso, Mário. Segue em frente. Muito obrigado. Depois podem reclamar no Ministério da Educação. Quero ver. Então, essa aqui é uma pasta vazia, né? Espero que todos estejam familiarizados com os comandos base Linux. Eu não vou fazer nada muito crítico aqui, muito complexo. Mas eu estou numa pasta... O Eduardo está aqui a perguntar, Windows 7? Não estou eu tenho Windows 7. É verdade. Eu fiz uma apresentação há 2 semanas e as pessoas disseram a mesma coisa. Mas, Mário, o que é isso? Mas não se preocupem, eu lembro que eu também tive um Mac e instalei Windows no Mac, então eu sou assim. Eu vou criar um repositório especificando o diretório. Ou não, eu vou fazer um diretório aqui, make dir repo. Estou dentro de uma pasta vazia, vou criar um ficheiro. Está lá o ficheiro. Então, estou dentro da pasta repo, tem um ficheiro. Eu faço ls-a, ls-la é um ficheiro que mostra tudo, incluindo ficheiros e pastas escondidas. Só tem um Mário. Quando eu faço git init, initialized empty git repository. Criei um repositório. Ups. O que se passa? Demo gods. Ok, saltamos isso. Desculpa, não sei o que se passou. Aquilo é uma VM. A coisa boa das demonstrações live, né? É isso. Ainda bem que eu tenho backup aqui. Essa aqui à esquerda é o meu Windows. Tem desafios, né? Então, eu vou fazer git init nessa pasta. Ele criou um repositório. Se eu fizer ls, que é o equivalente do dir no Windows, eu estou a ver o conteúdo, diz que só tem um ficheiro Mário, mas na verdade o que ele faz é criar uma pasta .git. Essa pasta .git é que o Git reconhece como tendo todo o conteúdo, todo o metadados de um repositório. E mais à frente vamos ver. Então, espero que tenha ficado claro. Um repositório é uma base de dados. O conteúdo de toda essa base de dados está naquela pasta. O que quer dizer que temos flexibilidade. Eu, se quiser mudar um repositório de um computador de uma pasta para outra, não tem muita luta. Eu movo o conteúdo da pasta, incluindo essa pasta escondida, para uma outra pasta e eu movi o repositório. Okay? Com todo o seu histórico, todo o seu conteúdo. O ciclo de vida dos ficheiros dentro do repositório. Isso aqui eu extraí do guia Git, do guia de referência Git. Esse ficheiro que eu criei, chamado o Mário, como eu disse, está no Working Directory, mas não faz parte do repositório.
o repositório não conhece aquele ficheiro, não sabe que ele existe. Então, aquilo é um ficheiro que o Git chama untracked. Para quem percebe inglês, quer dizer, não seguido, né? O ficheiro está no working directory, mas é não seguido. O próximo passo para qualquer ficheiro novo na pasta de trabalho do repositório é adicionar ao index, ou também chamado fazer stage. Para quem já usa o Git, o comando git add é o que faz o stage, adiciona ao index. A partir daquele momento, a base de dados que é o repositório toma conhecimento daquele ficheiro e o seu estado. Ele é adicionado ao repositório, daí o nome git add. Adiciona aquele ficheiro ao repositório no estado em que ele está. Ok? Depois, eu não sei porque que eu estou aqui a lutar com isso. Eu tenho aqui umas coisas engraçadas. Não tenho. Ok. Ficheiro está aqui, untracked. Passa para stage. Adicionado ao index. Mas na pasta de trabalho continua igualzinho. Depois de ter feito o stage, então eu faço o commit. Aqui é o estado do ficheiro. Quando está no repositório, foi feito um commit, ou seja, eu capturei o estado daquele ficheiro e ele está não modificado. A partir daí, ele já está tracked, já é seguido. O repositório já tem conhecimento. Qualquer alteração que eu fizer no ficheiro, eu edito, ele vai passar a um estado que é chamado modified. E aí segue o ciclo. Eu mudo, faço alterações, faço stage, faço um commit, capturo todos aqueles dados, novo commit. E por aí além, é um ciclo. Se eu quiser remover do repositório, há um comando para isso. O ficheiro pode ficar lá, mas ele é untracked. O repositório para de saber do estado daquele ficheiro. Como se adiciona? Ficheiros novos ou existentes, o comando é o git add com a menção do nome do ficheiro ou o ponto que vai significar todos os ficheiros de todas as pastas que devem ser adicionadas naquele caso e podem ser usadas outros modos como wildcards e por aí além. Staging area, já toquei há pouco, mas como eu disse, é chamado também de index, em terminologia Git. Isso aqui, no fundo, estou a repetir o que já disse. Os ficheiros no working directory podem ser untracked, ficheiros novos ou não adicionados, ou tracked. Quer dizer que o repositório tem informação e tem noção do que são aqueles ficheiros. Comando importante. Antes de aprender qualquer comando no Git, é o git status, ou status, que preferirem. Eu posso fazer isso aqui neste repositório simples que eu criei. E dá bastante informação. Ele diz qual é o branch que estou, não se preocupem com branch. Diz-me que eu não tenho qualquer commit nesse repositório. Aqui dá para fazer zoom. Yeah. E tenho aqui o ficheiro untracked. Ou seja, untracked quer dizer, eu não faço ideia de onde é que veio esse ficheiro. Está aqui na pasta de trabalho, mas o repositório não sabe qual é esse ficheiro, não tem histórico, não sabe qual é o estado dele. Então, estamos informados que é alguma coisa. Se eu quiser adicionar, ele até me dá aqui as recomendações. Não foi nada, não tem nada no staging area, não tem nada do index, não tem nada pronto para ser feito commit, mas tem ficheiros untracked. Ok? Aquele é o output do git status. Diz-me qual é o branch que eu estou, o estado dos ficheiros que estão no working directory, se tem ficheiros que estão untracked, quais é que foram modificados desde o último commit e quais são os ficheiros que vão para o próximo commit. Pronto, vamos imaginar então, eu criei aquele ficheiro ali, vou criar mais um ficheiro. Git status, vocês já são mestres, já conhecem, ele já vai me dizer, tenho 2 ficheiros untracked. Eu posso fazer git add ponto, mas não vou fazer ponto, vou fazer Mario. E ele agora já me diz, changes to be committed. Se lembrarem daquele ciclo, primeiro ponto é pôr no staging, o passo a seguir é o commit. Ele me diz que esse ficheiro que eu fiz o add,
já está pronto a ser feito o commit, e tenho um ficheiro que ele desconhece, que é o Mario 2. Não vou adicionar. Vou fazer o commit. Aí é que eu queria fazer no Linux para não complicar. Deixa eu ver se isso aqui já voltou. Pronto, eu não quero perder tempo a fazer o troubleshoot disso aqui. O passo seguinte aqui é o commit. Desenvolvendo um pouco do que é o commit. É um snapshot no tempo, point in time snapshot. Captura o estado dos ficheiros naquele tempo. Se formos olhar para o caso de configurações de rede, por exemplo, eu posso ter um montão de ficheiros de configuração em que cada ficheiro é a configuração de um dispositivo. Quando eu faço um commit, eu capturo o estado do repositório dos vários ficheiros e pastas que há naquele working directory, naquele ponto, e fica gravado. A partir daí, qualquer modificação que seja feita, temos que seguir o ciclo se quisermos, de certa forma, guardar outra vez num commit a seguir. É o snapshot completo, não as diferenças. Isso é importante porque alguns sistemas de controle de versão usavam as diferenças. O Git não, guarda tudo. Há comandos para ver as diferenças, mas as diferenças são calculadas na hora. Além do ficheiro, há metadados. Quem fez o commit, a data do commit, a mensagem que foi feita. O commit obriga sempre a pôr uma mensagem. Se tem algum commit anterior a ele, e um hash. Um hash é um número grande. Vamos sumarizar assim. Isso é um push rápido dos comandos. A partir do momento que temos mais de um commit, então começa a aparecer o último commit. E assim segue o histórico um por cima do outro, sempre a referenciar o que nós chamamos de parent commit. Eu não vou fazer isso aqui, mas vou vos mostrar, por isso é que eu estava a pedir um repositório. Eu encontrei aqui um. E eu vou fazer o clone, que é como o nome indica, só faz o clone do repositório, mas vocês vão ver qual é a diferença entre um repositório e uma pasta. Eu estou a fazer um clone de um repositório, posso dar um nome, TT. Ele vai criar uma pasta, vai buscar nesse momento do GitHub, criou a pasta TT. Eu vejo o conteúdo do TT, tá tal como mostra aqui no repositório, uma pasta download, readme.md e um ficheiro JPEG, e tem o conteúdo do download. Aqui. Quem tiver interessado, é uma página do meetup.com para esses eventos. Mas o que é interessante aqui? E eu espero que seja interessante para quem já tem usado e feito o clone de repositórios. Como eu disse, o repositório não é simplesmente o estado, é o histórico de estados. E existe um comando chamado git log. E eu vejo que eu fiz o clone do repositório, mas não baixei somente aqueles ficheiros. Eu tenho histórico de todos os commits. Como eu disse há pouco, tenho um hash, que é esse número gigante aqui, o autor, a data em que foi feito o commit e uma mensagem. E podemos ver, por isso é que eu criei um repositório com múltiplos autores. Eu vejo que este foi o Newton Costa, mas aqui foi o Castanho, Newton Costa e por aí além. E se eu quiser mais uma coisa forte de usar Git, eu posso voltar o tempo atrás. Eu, se fizer aqui este comando, git log online. Essa é uma forma sumarizada de ver o log e as mensagens. Vamos para esse ficheiro, cd download, tem um typo aqui. Cat, acho que está aqui, tem 8 sessões. Eu posso, e é um comando para isso chamado checkout, não se recomenda que se faça isso, mas eu posso ir para um determinado commit aqui, em que ele adicionou o TechTalk 4. Eu faço referência aos commits pelo princípio do hash.
Geralmente são 6. Podia fazer o full, mas no mínimo 6 que não sejam ambíguos. Ele dá-me uns alertas, esqueçam esses alertas por enquanto, mas eu estou na pasta certa e vou fazer o cat download. Eu recuei no tempo. Nessa altura desse commit, só tinha 4 TikToks. E esse era o estado do repositório naquela data. Eu não fiz a descrição completa, mas esse é o estado do repositório naquela altura. E a partir desse ponto, se eu fizer git log, então só vejo daquele ponto para trás. Eu vou voltar ao estado atual. Mais uma vez, não se preocupem com os comandos, não é o objetivo desta sessão. E posso ver uma outra coisa interessante, que é o que aconteceu entre um commit e outro. E para isso há um comando chamado git diff. Se eu fizer git diff e mencionar este commit, que é o imediatamente anterior, head, sorry, faz a diferença. É o contrário. Não mudou nada. Está aqui. O git diff é o comando que vai buscar a diferença entre os dois estados do commit. O head é o estado atual e aquele hash que eu pus é aquele commit a dada altura no tempo. Isto é uma forma de representar diferenças, mas basicamente está-me a dizer que daquele commit até o estado atual só foi adicionado esta linha. Foi adicionada esta linha. Tivessem sido removidas as linhas, ia vir aqui um menos. E eu posso ir ao ponto de verificar quem foi que adicionou essa linha. Se fosse removida uma linha, quem foi que removeu essa linha? Eu vou parar por aqui e saber se há questões. Olá pessoal, tirem do mudo para poderem falar. Excepto perguntarem porque é que eu uso o Windows 7. Boa noite, Pinho. Boa noite, Mário. Boa noite, Boa noite, Cláudio. Alexandre. Boa noite, Kevin. Tudo bem? Realmente é extremamente interessante. Cada vez mais se utiliza a programação em linha de comando. Eu estou a olhar para essas linhas de comando todas, extremamente interessantes. Estou a olhar para as funcionalidades do Git, muito mais interessantes ainda. É bom ver o pessoal aqui, é bom aprender, é bom partilhar. E eu acho o tópico extremamente interessante. Em relação ao que tens a apresentar, ou que foi apresentado, na minha opinião foi excelente a apresentação. Muito técnica, mas excelente. Alexandre, desculpa, não acabei ainda. Não acabei ainda. Eu só fiz uma Não pausa falta muito, mas para respirar. Sim, uma pausa para perguntas. Ok, significa que posso ir buscar uma bebida e continuar a assistir, ótimo. Mas em relação ao tópico, eu acho extremamente interessante. Eu continuo com curiosidade, não sei quanto ao resto do pessoal, em saber mais. É tudo do meu lado. Eu, por acaso, já estou também com a mesma percepção. As ideias começam como tu disseste, a pipocar, né? Claro. Aqui o que é que nós podemos fazer ou não. Há uma pessoa que gostaria de estar aqui, mas teve um compromisso. Mas, Mário, força, se não tiverem perguntas, vamos continuar. Ok, obrigado. Bom, no momento eu ainda não tenho qualquer questão. Eu já de maneira muito inocente, já tive uma experiência com criação de diretórios no Git, e isso no sistema operativo Linux, porque tinha necessidade de alterar um repositório para poder instalar um sistema que eu estava a testar.
mas era tudo de maneira muito inocente. Agora, com essa apresentação do Mário, começo a ver como é que as coisas são, na verdade, e quais são os passos certos a se seguir. E estou realmente muito curioso para ver até onde se pode chegar com isso. Ok, obrigado, Hamilton. Ainda bem que há interesse. Rapidinho, tocando num ponto que o Alexandre salientou, eu estou a usar a linha de comandos, é mais agradável e tal, mas não é obrigatório. Como eu disse a vários clientes, este aqui é o GUI do Git para Windows. Vou abrir o repositório certo. Onde é que estão os ficheiros? Mas de tal maneira que eu não costumo usar muito, mas pronto, é só para dizer que não é obrigatoriamente, não temos que obrigatoriamente que usar a linha de comandos. Esse, por exemplo, é a interface gráfica e permite ver as mudanças, permite ver históricos de uma forma mais amigável, digamos assim. Seguindo, ponto importante, crítico, como eu disse, o repositório é a pasta Git. Nunca toquem na pasta Git. Essa é parte dos tópicos avançados, é possível e a informação está lá, é na pasta Git que vem todos aqueles ficheiros que nós baixamos. Por exemplo, quando eu baixei aquele repositório do TechTalk, toda aquela informação, todos os ficheiros antigos, toda a história está lá. Se não sabem o que estão a fazer, não toquem nesse ficheiro, nessa pasta e nos ficheiros lá dentro, nunca. Como dizem mesmo, evitem. Correr, virar as costas. Ponto importante de segurança. E eu vou contar uma história que contei há tempos, e isso acontece muito, se forem ao Google encontram com certeza. É possível, vamos imaginar que nós tenhamos que trabalhar com ficheiros dentro da pasta de trabalho, mas que não devam fazer parte do repositório. Por exemplo, credenciais. Eu tenho um... Eu já usei isso, não está aqui. O ficheiro não está aqui porque eu trabalhei em outro computador, mas, por exemplo, esse pedaço de código, onde aqui diz from T import, ele importa um módulo que eu dei o nome de T, simplesmente, que tem as credenciais de acesso à API do Twitter. E esse código está disponível no GitHub, está no meu repositório. Se eu fizesse o push desse código com as credenciais para o GitHub, alguém encontraria aí abusar da API, com certeza. Voltando à história, eu tive conhecimento de um caso, esse eu tive conhecimento pessoalmente, não vi no artigo, alguém com quem eu trabalhei, que estava a fazer laboratórios num serviço de cloud e usou as credenciais num ficheiro dentro da pasta de trabalho do repositório. Quando ele fez o push, ele mandou o ficheiro das credenciais para o GitHub, um repositório público. No dia seguinte, acordou com uma conta daquele provedor de $40 mil. Isso por quê? Porque há serviços e abusadores, claro, em todo lado, que estão constantemente a fazer scraping de páginas com bots à procura de credenciais. Encontram aquelas credenciais, testam para ver se tem acesso admin. No caso dele, usaram as credenciais. Primeira coisa, e aquilo tem um histórico do serviço, dá para ver, dá um histórico. Primeira coisa foi alterar as permissões daquele user, criar um utilizador novo, apagar o utilizador antigo e começar a levantar VMs para fazer mining de algum tipo de criptomoedas, com as instâncias mais caras, que não tem serviço grátis nem nada. Então, de um dia para o outro, ele acordou com uma conta de $40 mil. Podia ser evitado como? Há um ficheiro chamado .gitignore que pode ser adicionado, é um ficheiro escondido por causa do ponto, mas pode ser adicionado, e o Git lê aquele ficheiro naquela pasta para certos nomes específicos de ficheiros ou tipos de ficheiros com wildcards para ignorar e não ser adicionados ao repositório. E o próprio ficheiro gitignore vai para o repositório. Quer dizer que se
eu estou a trabalhar com um outro colega que tem as credenciais com um ficheiro do mesmo nome ou do mesmo tipo no seu repositório, o git ignore vai ser propagado e os ficheiros do lado dele também vão ser ignorados. Isso é uma maneira mais fácil. Em vez de eu estar sempre a ver se eu vou adicionar o ficheiro ao repositório ou não, eu simplesmente ponho no git ignore e os ficheiros que fazem match naquele meu critério são ignorados e não são adicionados ao repositório e ficam simplesmente no meu computador. E é importante que isso seja feito logo no princípio, porque se ficheiros já estão e já fazem parte do repositório, o git ignore não vai fazer efeito, porque ficheiros já estão no repositório. E pode ser definido dentro do repositório, ou se nós trabalharmos muito com certos tipos de ficheiros, podemos excluir automaticamente por uma configuração global que faz parte da configuração do Git e vai afetar todos os repositórios. Simplesmente a repetir aquilo que eu já disse. Tem que ser configurado rápido, o mais rápido possível, e lembrar que ficheiros que já estão no repositório não são afetados. Há outras formas de remover ficheiros do repositório que tenham sido adicionados sem querer, digamos assim. Para fechar, eu vou... Não era suposto ver aqui, não. Passar para um último ponto. Git log, eu já toquei antes, quando vimos o log do histórico do repositório do TechTalk. Mas é ajuda. O site do Git, e isso está nas referências, tem documentação completa. Eu tenho referências de tutorials, eles têm um livro também grande, muito interessante, que vai do mais básico aos conceitos mais avançados, mas a qualquer momento é possível ter ajuda e o comando é git help. Se eu preciso de ajuda para saber a sintaxe do git log, eu faço git help log. Do git commit, git help commit. Do git branch, git help branch. E eu consigo ter informação de todo e qualquer comando relacionado com Git. Portanto, agora sim, é o fim. Muito obrigado. Estou aberto a mais perguntas, se quiserem, ou se quiserem tocar em qualquer outro tópico. Ok, Mário, muito obrigado mesmo. Como o Mário já tinha referenciado, ele encurtou uma apresentação de 1 hora para 20 minutos, que não foram 20 minutos, mas também houve aqui algumas perguntas, houve aqui algumas perguntas no meio. Mostrando interesse, Mário, o que tu disseste também, pode ser uma outra ação um pouco mais avançada para tocar no tema, não é? Agora sim, aberto a perguntas. Hamilton, Alexandre, Sérgio, Mbala, tem muita gente hoje. Bombo, Bruno, Judice, Diomed, Eric, bem-vindo, Geraldo Silva, Hamilton, Capeng, Lenço, Manuel Barbosa, Mário Ribas. Alguém tem uma questão, dúvidas? O Adalberto, desculpa, o Leite. Perguntas, dúvidas, querer debater um pouco sobre isto, fazer aqui um bocado de brainstorming. Boas. Na realidade, eu tenho uma pergunta para fazer ao certo. Devo confessar que é a primeira vez que eu tenho um contato sobre esta, se assim posso considerar uma ferramenta muito útil para a automação, que me despertou de igual modo um interesse. E gostaria que, se calhar, houvesse mais sessões dessas para melhor estar mais enquadrado e, se possível, também, quando puderes, melhor dizendo, partilhar, se calhar, alguns links macros que a gente possa investigar e também poder aprender mais sobre isto. E desde já agradecer pela apresentação, Maria.
Eu vou certo, partilhar os links e a apresentação em PDF. Ela até está feita num formato de referência, com uma série de comandos e ilustrações que mostram o que acontece com os vários comandos. A apresentação foi muito tocada no processo local. Tópicos a seguir seriam, por exemplo, branching, tratar de remotes e como trabalhar em equipa. Mas pronto, isso fica a vosso critério de quererem seguir ou não. Podemos fazer uma sessão mais teórica ou se calhar uma mais prática com exercícios. Quiserem. Desde que não seja nesse meu Windows, nesse meu Lubuntu aqui que está falhando. Mais inputs, pessoal. Mário, eu já agora, aproveitando aqui, eu faria a seguinte pergunta. Que exemplos tu podes dar das mais variadas áreas de IT, do qual tu já trabalhaste ou não, em que o uso do Git, ou do GitHub, ou de outras plataformas, mas do uso do Git, para ti, sem dúvida, é uma mais-valia? Todas. Olha, eu posso dar. Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu tenho conhecimento. E isso também tocando em funcionalidades extra que o Git ou o GitHub permitem, que eles chamam hooks. Eu tive uma colega que usava o GitHub para um website, por exemplo, e o Git permite ter branches, né, que eles chamam tipo ramas, vamos traduzir assim, em que o website era atualizado sempre, e isso é muito comum, o website era atualizado sempre com a branch chamada master, que era a principal. E eles configuraram de tal maneira que corriam o código, tinham dois sites, podemos chamar de staging ou de test, que seguia um branch, e tinha um que é o master, que é o site principal. E eles configuraram com hooks de tal maneira que sempre que fizessem um commit de código para o branch de teste, por exemplo, o site era atualizado automaticamente. Isso já está a tocar um pouco na parte da automação. Isso é muito comum para os programadores. Quando eles vissem que o site estava pronto, tinham acesso, estava tudo ok, eles faziam um merge o chamado merge daquele branch, que é o de teste, para o merge principal, e aquilo despoletava ações que as alterações eram integradas automaticamente no site principal. Isso, em termos de código, produção, deployment, chamam green, blue deployment, etc., é muito comum. Em casos mais simples, pode ser usado como forma de backup, por exemplo. Mais uma vez, tocando só em ficheiros simples de texto. Caso das configurações, routers, switch, seja o que for, é uma forma não só de ter backup, sempre que se faz uma alteração, é preciso, por exemplo, se o processo da empresa diz que sempre que se faz uma alteração, é preciso que seja feito um commit. Quem fez a alteração da configuração fica marcado no commit. E em algum momento, se houver alguma falha, for preciso voltar à configuração, for preciso verificar, fazer de quem fez determinada configuração, é possível voltar o histórico atrás, fazer rollback do histórico de commits e ver o que aconteceu. Em termos de utilização de Git, já usando serviços como GitHub, já são configurações mais avançadas. Vamos dizer que uma pequena empresa tem um repositório privado onde guarda as suas configurações. É possível, inclusive, fazer comentários por cima das alterações, reportar problemas que depois vão ser trabalhados e vai ter commits e linhas de código específicas associadas àquela configuração. Scripting nem vou falar, scripting seja o que for, é texto, é PowerShell, Bash, Python e por aí em diante.
Portanto, tudo que seja preciso verificar alterações e ter um controle de quem faz, como são feitas antes de passar para a produção ou para guardar, o Git, o Git é útil, independentemente de onde esteja o repositório. Bom, isto tudo, claro que associado a um bom processo de change management, não é? Independentemente de qual for a filosofia, se for mais agile, se for mais processual, estamos falando dentro de empresas, não é? Ter um processo bastante sólido de change management. Porque não adianta ter a técnica quando não tens um processo bom para seguir. Sim, e o Git é só a base disso. As ferramentas que usam o Git, o GitHub é um caso, geralmente são só a base de um processo de change management automatizado. Por exemplo, no caso que eu falei dos branches, a minha colega que usava o site, se calhar isso era manual. Mas há serviços e empresas que têm isso desenvolvido de forma automática, em que não é possível fazer o merge do código do teste para a branch de produção sem que determinadas pessoas marquem, façam review, o code review, comentem e marquem aquilo como estando pronto para passar para a produção. Mas isso já não é relacionado com o Git, mas é parte de um conjunto maior do que o Git faz parte. Mas é possível, sim, é bem possível. Nesse caso, é o que o GitHub tem, por exemplo, que é quando se faz um fork, eu vi que tu fizeste um fork de um repositório, puxaste um repositório de alguém, fizeste um clone para a tua conta, podes trabalhar sobre ele e depois fazes o que se chama um pull request, em que pedes ao dono do repositório que veja as tuas alterações e se ele quiser altera e põe as tuas alterações no código principal dele, que é o que as pessoas usam, por exemplo. Ok. Pessoal, interagir, perguntar. Um silêncio. Hora de jantar. É hora de jantar. Tudo bem. A fraqueza em todos. Boa noite, Mário Ribas. Não sou programador, aliás, não tenho base nenhuma de programação. Achei interessante o que aqui se abordou. Naturalmente vou pesquisar mais e fico à espera da informação que ficou de partilhar. Interessa-me particularmente numa das aplicabilidades que a ferramenta poderá ter para um dos serviços que a área que eu trabalho está gera, que é a parte de routers e switches, e provavelmente terá aí bastante aplicabilidade. Vou explorar para poder abordar esse tema com quem de direito. Obrigado pelo convite e por mais este pedaço de conhecimento que foi partilhado. Nada, eu que agradeço. Obrigado. Mário. Boa noite. Noite, Bebetoji. Adalberto. Pois bem, Mário, hoje por acaso partilhaste o Unicode, vi assim superficialmente. Será que esse Unicode já surgiu com base em alguma experiência no GitHub, no caso? Isso com relação a uma partilha no LinkedIn, não posso comentar. Sinceramente, eu partilhei, achei interessante, mas não usei, não tenho ideia do que está por trás do serviço. Sei qual é o objetivo, não sei se está integrado de alguma maneira com algum tipo de hosting de Git ou não. Portanto, só para deixar claro aqui as pessoas, o Honeycomb é um serviço da AWS que
que permite criar aplicações sem conhecimento de código, com aquela coisa de criar user interfaces com drag and drop simples, mas, como disse, não tenho conhecimento, não estudei ainda o serviço, não sei ao certo. Mas é para aplicações bem simples que eles dizem lá no artigo, são aplicações à base de spreadsheets, portanto, com base em linhas, CSV e por aí além. Não é, acho que por enquanto não é nada muito complexo também. Mário. Sim? Sim, Capém. Eu queria fazer uma sugestão. Em linha com aquilo que foi perguntado no tema da aplicabilidade. Com base na tua grande experiência, indo em linha também com que o Mário, acho que foi como é que se diz? O Manuel Garcia, acho que não sei que o colega aqui há pouco interviu, era ver como é que conseguíamos fazer a aplicação. Porque na área de networking é uma das áreas onde o tema do change management tem uma deficiência muito grande. E muitas das vezes os network admin fazem alterações sem precisar dar casal com ninguém sabe o que foi alterado, como foi alterado, aonde é que foi alterado, por quê. Quero depois ver aí, explorar um pouco da tua experiência, que é para poder ver a integração do Git, usando um servidor Git ou usando GitHub ou coisa assim parecida, para poder fazer o controle de versões dos equipamentos de rede. Eu posso olhar. Bem, eu não sei se disse, né? Mas eu nunca usei o Git enquanto trabalhei como administrador ou como consultor de redes. Na verdade, eu aprendi sobre Git bem depois. Na medida do possível, posso ver o que há e como integrar. Se calhar preparar algo focado aí, se for de interesse. Não vai ser algo tão simples assim. Eu, geralmente, quando faço esse tipo de apresentação, isso é uma coisa muito pessoal, eu não foco muito em produtos, foco mais em bases, em conceitos, e o Git é uma base para uma série de outros produtos. Então, eu acredito que há produtos desenvolvidos que usam Git, por exemplo, para a gestão de configurações de produtos de rede. Não conheço nenhum, mas é algo que se calhar pode ser estudado e analisado de alguma maneira. Muito bom. Mais alguma pergunta? Mas, Alberto, se não estiveres a falar, podes pôr no miúdo, por favor. Mais alguma questão? Alguma interação aqui? Não precisa ser uma pergunta propriamente. Alexandre, estás no mute. Se estiveres a falar, tens de tirar. Ok. Mário, queria mais uma vez agradecer pela apresentação, pela excelente apresentação. É extremamente interessante o teu tópico. Eu queria só partilhar aqui também com o resto da equipa Cast que devemos ter também uma apresentação em breve do meu lado sobre o ransomware. Provavelmente este fim de semana, mas ainda por confirmar. Não sei se será tão bonita ou tão dinâmica quanto a do Mário, mas vou tentar. O ponto é partilharmos a informação entre esta comunidade. E desde já agradecer ao Mário pela apresentação. Nada, vou só certificar que estou bem guardado. Acho que vou ter que entrar com Windows 10. Ransomware. Ok. Bom, meus caros, tentando respeitar ao máximo o vosso tempo, a vossa disponibilidade,
E assumindo que não há mais perguntas ou inputs neste momento, agradeço a vossa presença inestimável. Agradeço por fazerem parte e quererem fazer parte de crescer esta comunidade de IT, que esteve um bocado adormecida, mas nós estamos a fazer tudo, contributo de cada um para voltar aqui aos temas e debates. Mário, mais uma vez, vou repetir o que o Alexandre teve a dizer, apresentação fantástica. Interesse, como pode já ter visto, o interesse para ver mais é muito bom. Muito importante o que tu tocaste na questão de não apresentar produtos ou não tocar em produtos e tentar ao máximo falar nos conceitos e nas bases, que é o que faz sentido e é o que nos faz definitivamente evoluir. Muitas vezes nós vemos os técnicos muito focados ou muito fechados num fabricante, num produto e não conseguem crescer por causa disso. E, às vezes não têm oportunidade para tocar, ou não têm oportunidade para seminários, webinars, apresentações como esta, que dá o passo atrás para falar sobre o conceito. Muito obrigado mesmo. Foi difícil pôr-te aqui e quase que não acontecia hoje novamente, mas para já muito obrigado. Continuação de boa noite para todos. Aqueles que não tiverem acesso ao grupo no WhatsApp, onde nós temos estado a interagir um pouco mais, digam qualquer coisa aqui para eu poder adicioná-los no grupo, ok? Continuação de boa noite a todos e bom fim de semana. Obrigado, igualmente, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Não é? Igualmente. Obrigado. Boa noite.